Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Júnior Bernardo, tio Batman. Gente, estou aqui na escola, tá? Resolvi vir para cá para gravar essa videoaula para vocês, ok? Bem, eu estou aqui hoje para mostrar um pouquinho sobre a continuidade das nossas aulas de informática, né? Que estão sendo bem divertidas, não é, gente? Dá um ok aí, dá um like no vídeo aí se você gostou, tá certo? É o seguinte, o que acontece? Aula passada, a última aula que eu dei para vocês online, aliás, gravada aqui no canal do YouTube, eu falei um pouquinho sobre alguns recursos do PowerPoint, né? Que você consegue desenvolver gráficos e de repente apareceu na nossa tela uma planilha para que a gente pudesse preencher esse gráfico e assim a gente vai montando e desenvolvendo o nosso gráfico através da ajuda dessa planilha. Agora, uma dúvida. Que planilha é essa? Simples. O nome dessa planilha é Microsoft Excel. Você já ouviu falar no Microsoft Excel? Pois bem, eu vou trazer uma pequena dica, algumas dicas para vocês sobre o funcionamento do Microsoft Excel. Bem, para quem não conhece o Excel, ele é um programa que foi desenvolvido para trabalhar com planilhas eletrônicas. O que são planilhas eletrônicas? É uma espécie de tabela, tá? Que você consegue adicionar valores e automaticamente programá-la para que dê resultados, para que traga resultados e mostre o resultado dessas somas, dessas somatórias, dessas subtrações ou dessas possíveis fórmulas que você tem desenvolvido dentro dessas planilhas eletrônicas, tá certo? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para você como calcular, somar, subtrair e, se der tempo ainda, algumas fórmulas que você pode utilizar dentro do Microsoft Excel, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o Excel. Um minutinho só. Ok. Pronto. Gente, para quem não sabe, esse aqui é o Microsoft Excel. Como é que ele funciona? Vou baixar um pouquinho o volume. Pois bem, como ele funciona? Simples e fácil, tá? Você vai aprender agora com o tio Batman aqui a utilizar o Microsoft Excel. Bem, professor, o que são o que são essas grades, essas letras em ordem alfabética aqui um pouco mais acima, cada uma representando uma coluna? O que é isso, professor? Bem, digamos que o Excel ele é um software que trabalhe com localização e endereçamento. O que é localização e endereçamento? Por exemplo, cada quadradinho que você consegue, ou melhor, retângulo que você está vendo dentro do Excel, eu vou clicando aqui nos retângulos, você está vendo? Cada retângulo ele tem nome e sobrenome dentro do Excel. Como por exemplo, eu vou clicar nesse quadradinho que você está vendo na sua tela. Esse quadradinho ele está localizado, ou seja, ele tem um endereço que fica entre a coluna da letra F e a linha, tá, do número 6, ok? Ou seja, coluna F, linha 6. Então, nós podemos dizer que esse quadrado, ou seja, não vou ficar chamando muito tempo de quadrado, tá, gente? O nome desse retângulo que vocês estão vendo na tela de vocês é chamado de célula, tá certo? Então, a localização dessa célula, o nome e o sobrenome dessa célula é coluna F, linha 6. Você já ouviu falar no joguinho chamado Batalha Naval? Se você não conhece o jogo Batalha Naval, depois, em um certo momento, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente jogar aqui e bater um feedback, tá certo? Mas, enfim, coluna F, linha 6. Resumidamente, é a célula F6. Olha só, nome e sobrenome. Nome, célula. Sobrenome, F6. Tá certo? Então, nós vamos localizar outra célula e eu gostaria que você dissesse para mim
qual é o nome dessa célula e o seu sobrenome, ou melhor, o endereço dessa célula. Por exemplo, cliquei aqui. Qual célula eu cliquei? Pois bem, se você falou D5, você acertou. Ou melhor, célula D5, tá certo? Aqui eu tenho uma célula que está localizada em uma planilha, tá certo, professor? Uma curiosidade, até quanto vai essa planilha aqui na numeração? Vamos dar uma olhada. Olha aqui como vai crescendo. Olha como vai crescendo a numeração. Quanto mais eu giro a bolinha do mouse, o scroll do mouse, mais números aparecem. Bem, eu não vou ficar girando tudo, porque se você girar no Excel Office 2007, ele vai até 65.500 e alguma coisa, tá certo? Então, se eu ficar girando aqui, eu vou passar o dia todo da aula só girando bolinha aqui, né? Então, ele vai aí. Professor, e a quantidade de colunas que vai em ordem alfabética vai até quanto? Bem, se você observar, ele vai até o Z. Professor, só até o Z? Não, gente, mas ele continua. Ele vai a AB, AC, AD e assim, ó, até a mesma quantidade de linhas e colunas. Compreenderam? Vamos continuar. Então, bem, professor, por que essa coluna, aliás, essa planilha é tão grande, tão extensa? Apenas por um detalhe. É melhor sobrar do que faltar dentro de uma planilha. Porque muitas vezes nós precisamos fazer mais de um cálculo ou mais de uma fórmula dentro do Excel. Então, quanto mais espaço nós tivermos, melhor para executar essas fórmulas e esses cálculos, você não acha? Pois então, é assim que funciona. Eu vou fazer aqui no Excel com vocês a forma mais fácil de se realizar uma somatória dentro dessa planilha, tá certo? Acompanha comigo aí, ó. Clicando aqui na célula A1, eu vou colocar um valor. Por exemplo, vou colocar um 10, ok? Tá aqui, 10. Aí você vai para outra célula e digamos que você precisa somar um outro valor a essa planilha. Aí você coloca o quê? 5. Digamos que você colocou 5, certo? Você pode navegar entre as células utilizando as setinhas do seu teclado, ok? Pois bem, eu tenho aqui 10 e tenho aqui 5, tá certo? Como eu faço para somar esse 10 e esse 5? Eu poderia muito bem colocar 10, digitar o sinal de mais e 5 e apertar Enter. Não foi, professor. Sabe por que não foi? Porque eu gostaria que vocês soubessem que antes de qualquer somatória ou fórmula, o Excel só reconhece como fórmula, tá? Se você começar com igual. Então, eu vou corrigir. Bem aqui na barra de cálculos, eu vou colocar o sinal de igual. E agora sim, eu vou apertar o Enter. O que aconteceu? Se você é observador, você viu que ele deu o resultado da somatória de 10 mais 5. Mas ainda não é a maneira correta, porque simplesmente eu utilizei uma calculadora, o Excel como uma calculadora, e esse não é o manuseio correto do Microsoft Excel. Nós precisamos identificar a localização de cada célula para que a gente possa executar as fórmulas da maneira correta. Vou apagar o resultado. E agora, o que eu faço? Simples. Nós vamos agora começar uma fórmula para fazer a somatória correta de cada resultado, aliás, de cada valor. Nós temos aqui o 10. Me diga uma coisa, o 10 está localizado em que célula? Se você for observador, vai perceber que aqui em cima vai mostrar o nome de cada célula que você quer, aliás, que você pode identificar dentro do Microsoft Excel. Por exemplo, eu tenho aqui o 10. O 10, ele está localizado na célula A1, como está mostrado aqui na nossa ferramenta de localização de células, tá certo? E o 5, o 5 está localizado na célula B1. Então, eu tenho A1 e B1.
Como realizar o cálculo? Simples. Você vai clicar em qualquer célula que você quiser, mas para que o negócio fique mais organizado, eu prefiro que você clique na célula ao lado, que é a C1. Então, você vai aplicar a célula C1 a seguinte forma. Lembra que eu falei que toda fórmula tem que começar com o sinal de igual? Então, aplica o sinal de igual. Beleza, coloquei o sinal de igual. Então, eu posso começar a fórmula. O 10 estava localizado em que célula? Quem lembra? Beleza, se você falou A1, você digita A1. Observe que a célula A1 ficou selecionada com um retângulo com algumas abas de redimensionamento e estão na cor azul. Por quê? Para identificar que a célula A1 está selecionada e dentro da célula A1 possui um valor, o valor número 10, certo? Você quer somar, então para somar você vai colocar o sinal de mais, tá? De soma, e você vai colocar a referência da próxima célula, onde está localizado o número 5. Onde está localizado o número 5, professor? Bem, se você observar, ele vai estar localizado na célula B1. Olha lá, o 5 também ficou selecionado na cor verde com abas de redimensionamento, tá? Então eu tenho A1 mais B1. E agora, se você lembrar das minhas aulas, você vai lembrar, você vai perceber que para fazer o resultado da conta, da fórmula, você vai precisar apertar o Enter. Pois bem, apertei, qual foi o resultado? 15. Então, 10 mais 5 é 15. Óbvio que é 15, professor. Até uma criança da alfabetização, do primeiro ano, consegue fazer um cálculo desse. Beleza, mas só que é o seguinte, nós utilizamos não os números, nós utilizamos as referências dos números, ou melhor, das células, não é isso? A1 mais B1. Por que tem que ser assim e não daquele outro jeito? Porque se você utilizar as referências da célula e você observar que você sem querer errou um valor, ou seja, digamos que o 5 não era 5, mas sim 6, na hora que você colocar o número 6, ele vai alterar o resultado. Vocês viram que passou para 16? Essa é a forma correta de se utilizar o Excel, colocando as referências das células e não os valores para serem somados. Compreenderam aí? Vocês entenderam? Eu vou apagar e nós vamos, tá? Para apagar, basta selecionar, ok? E apertar Delete. Eu vou apagar e depois de apagar eu vou colocar números maiores. Vamos ver aqui. Eu vou colocar 100 e vou somar mais 50. Vou somar com mais 300 e vou fazer uma outra sequência de números, 600. Digamos que esses são os valores que você precisa somar, tá? Então, para somar esses valores, você vai utilizar a mesma referência de células que eu utilizei na primeira somatória. Vamos lá comigo? Antes de mais nada, sinal de igualdade. Por favor, não esqueça do sinal de igualdade, tá certo? Colocou o sinal de igual, você vai buscar agora as referências das células, ou seja, o endereço de cada valor. O número 100, ele está posicionado em que célula? Isso, acertou quem falou A1. Agora, sinal de mais. O B1, aliás, desculpa, já deu resultado para vocês. O número 50 está localizado em que célula? B1. Ah, também já falei, né? Deixa eu falar. B1. Coloca o sinal de mais. O número 300 está localizado em que célula? Vamos lá, resposta. Acertou quem disse C1. Então coloca lá, C1 mais. E o 600? D1. D1, professor. É óbvio. Bem, então se vocês observarem, vamos ver o detalhe de que cada número ficou selecionado com uma cor diferente. E essas cores são representadas na nossa fórmula.
né, que nós utilizamos aqui. Professor, sua fórmula ficou muito grande e ela passou o tamanho da coluna. Tem problema? Não tem problema, tá, gente? Só teria problema se o resultado fosse maior que o tamanho da coluna. Você teria que fazer um processo para aumentar e diminuir o tamanho da coluna, que eu vou já mostrar para vocês. Então, agora basta a gente pressionar o Enter para ver o resultado. Vamos lá? Quanto que deu? 1050 foi o resultado, tá certo? Da nossa fórmula. Ah, professor, eu me enganei. Lá na célula B1 eu coloquei 50, mas na verdade era 60. Tem algum problema? Você sabe que não. Então você aperta o Enter e automaticamente o resultado muda lá na nossa fórmula, tá certo? E então nós temos aqui uma pequena fórmula, tá, de somatória. Não é fácil? Não é muito fácil fazer isso? Pois bem, agora eu vou complicar um pouquinho mais e vou fazer uma planilha eletrônica. Uma planilha, professor, isso já não era uma planilha? Bem, a gente apenas inseriu valores, mas se eu pedir para você uma planilha, né, e você fazer uma planilha para mim, ela tem que ser mais organizada. Então vamos tentar organizar valores e dados, tá, para que a gente possa entender para que serve essa planilha. Vamos lá, eu vou apagar novamente. E nós vamos fazer aqui uma planilha, tá, representando valores de pagamentos. Como, por exemplo, a taxa de luz e a taxa de água. Vamos dizer que você vai pagar a luz da sua casa e ela deu R$200. Professor, que luz cara? É em média, né, gente? Mais ou menos esse valor que dá. Da sua casa, a taxa de água, especifica aqui em cima, a taxa da conta de água vai dar em torno de R$60. Professor, está muito barato, dá mais lá em casa. Mas é só para a gente poder testar, tá bom? Aí você pega o valor da luz do mês passado, né, que foi R$200, e no próximo mês, a luz, a nível de comparação, a luz deu R$150. E no próximo mês a água deu em torno de R$80. Então você tem aqui 2 meses de água e 2 meses de luz. E você precisa fazer uma fórmula para calcular apenas quanto deu a luz e quanto deu a água. Vamos calcular isso? Ah, professor, eu preciso somar apenas a luz e depois eu preciso somar apenas a água. E no final, eu gostaria de saber o total disso tudo. Quanto que deu a somatória dos 2 meses de luz e dos 2 meses de água. Bem, vamos fazer logo a luz e vamos deixar de delongas. Vamos lá. Coloca na fórmula o sinal de igual. Coloquei o sinal de igualdade. E agora você vai localizar na sua planilha onde é o primeiro valor da luz, que no caso é 200. Professor, aliás, aluno, onde está localizado o número 200 na nossa planilha? Bem, ele está localizado, professor, na célula A2. Então você coloca A2. Ficou selecionado o número 200? Ficou, professor. Ficou selecionado o número 200. Beleza, show de bola. É mais ou menos por aí. Agora você vai colocar o sinal de mais e você vai somar o próximo valor da luz do próximo mês. Quanto foi? 150. Eu vou colocar 150 aqui, gente? Não, eu vou colocar a referência da célula onde está localizado o 150. O 150 está localizado na célula C2, então você coloca C2. Então, selecionou o 200 e selecionou o 150 por causa das referências que nós utilizamos na fórmula, não é isso? E para saber o resultado, você vai apertar Enter. Professor, o valor da luz dos 2 meses, as duas contas, foi 350. Show! Agora vamos para o valor da água, tá certo? Vamos lá. A primeira água, ela está localizada na célula B2. Então você coloca B2
Professor, o senhor errou, não colocou o sinal de igualdade. Bem lembrado, aluno, sinal de igualdade. Vamos lá. Igual B2 mais... E o próximo valor da água, acertou quem falou D2. Pronto, então B2 e D2 estão selecionados. O que é que eu faço agora? Aperta Enter para dar o resultado. Vamos lá. Pronto. 140 foi o resultado do nosso cálculo de luz, aliás, de água, né? Agora, eu quero saber, professor, a somatória da luz e da água, ou seja, 350 mais 140. Coloca o seguinte, sinal de igual e vai a referência da célula, 350. B4, selecionou, não é? Mais B5. B5. Vocês estão observando que eu posso fazer o cálculo em qualquer lugar, não importa se está do lado, se está mais atrás, se está à frente, não interessa. O que interessa é a forma de você organizar essa planilha, tá certo? Você sendo uma pessoa criativa, organizada, você pode fazer uma organização padrão para a sua planilha, né? Para ficar bem mais profissional, tá certo? Então, aperta o Enter e dá o resultado. Pois bem, o valor total da água e da luz desses 2 meses que foram cobrados é R$ 490, né? Um valor bem alto. Então, nós temos aí uma planilha inicial, onde você pode ajudar o papai e a mamãe em casa nas suas contas, né? Passe essa aula para a mamãe, passe essa aula para o papai, ensina eles a fazerem essa aula, não é? A aprenderem a utilizar o Excel para que eles possam organizar as suas contas mensais, não é? Deixar a parte financeira mais controlada, tá certo? Então o Excel ele serve para isso, para você fazer um controle da sua parte financeira, dos seus cálculos, né? Você pode até fazer uma planilha para controlar a mesada que você recebe do papai e da mamãe, né? E para você poder ter um controle desses gastos, ok? Pois bem, essa é uma forma muito simples e muito fácil de se fazer somatórias no Excel, ok? Professor, para subtrair? Para subtrair é do mesmo jeito. Vamos fazer aqui um pequeno cálculo de subtração. Eu vou apagar tudo. Uma fórmula de subtração, né? Eu vou apagar tudo, posso selecionar as células apertando Shift e usando as setinhas do teclado, tá? E eu apaguei tudo. Faz de conta que agora você vai subtrair, tá certo? Você quer subtrair valores e você vai fazer uma planilha de subtração. Do mesmo jeito que você faz a planilha de soma, você vai fazer a de subtração. Como é que eu faço? Vou arrumar uma planilha com vocês, tá certo? Vamos lá. Digamos que você trabalhou para o papai e para a mamãe em casa e o papai resolveu ajudar você dando um valor. Você ganhou R$50, então você coloca aqui mesada no valor de R$50. E aí o papai e a mamãe ele vai te dar um adicional, tá certo? Desses R$50 pelo seu empenho. Aí você coloca assim, adicional, AD, só para saber que é adicional. Esse adicional vai ser de R$10, certo? Aí o papai e a mamãe vai descontar os impostos, os impostos, né? Que você tem que pagar, os tributos do que você lucrou, né? Então os impostos vão ser de R$5. Vai ser o que o papai e a mamãe vai descontar do que eles vão dar para você, tá certo? Então vamos lá. Eu quero saber disso tudo, o total que eu vou receber, né? Com os 50 mais os R$10 do adicional, menos o imposto de R$5. Como é que eu faria para realizar esse cálculo? Simples. Igual, localiza os R$50, ele está em que célula? Ele está na A2, então você coloca A2 e você vai ganhar R$10 porque você fez o trabalho de uma forma excelente. Então você coloca mais, o 10 está localizado onde? Na célula B2, coloca lá, B2. B2, agora você vai apertar o Enter para saber o total. Deu quanto? 60. Tio, mas o senhor esqueceu do imposto, que é R$5 que eu vou ter que descontar, que vai descontar de mim. Então você coloca aqui, total imposto,
tá? Aí você vai fazer o seguinte, agora entra o cálculo de subtração. Então você coloca o 60, que foi o valor total, está localizado em que célula? Porque você vai ter que subtrair os R$5 do valor de 60. Professor, o 60 está dentro da célula, da coluna B, linha 5. Então, ele está na B5. Então, coloca igual B5 menos... E o 5 está em que posição? Na C2. Então, você coloca C2. Então, B5 menos C2 dá igual a R$55. É o que você vai ganhar por ter feito um bom trabalho e ter deduzido também, descontado também o valor do imposto de renda, né? Entenderam? Vocês entenderam como se faz subtração e soma? Como é fácil de armar planilhas eletrônicas no nosso Excel? Pois bem, é justamente isso que eu estava querendo que vocês aprendessem aqui comigo, né? Que vocês soubessem como utilizar, né, a nossa planilha eletrônica, o nosso Excel, tá certo? Voltando aqui para a aula, voltando aqui para mim, eu gostaria que vocês fizessem para mim uma planilha eletrônica na casa de vocês, tá certo? Que vocês trabalhassem essa planilha eletrônica e, se possível, vocês batessem um print da foto dessa planilha, ou melhor, um print, ou bate uma foto através do celular e manda no grupo, tá certo? De vocês, para eu poder ver, tá certo? Aí eu vou dar um 10ão para vocês, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Por favor, não esqueça de se inscrever na aula, no nosso canal, tá certo? Inscreva no nosso canal, coloque o seu like, dê o seu like, tá? Nas nossas aulas, para que a gente possa continuar incentivado a continuar mandando essas aulas para vocês, tá certo? Não esquece de jeito nenhum de se inscrever nas nossas aulas, tá certo? Aliás, no nosso canal. E dar o like lá na nossa planilha, tá certo? Então, um beijão para todos vocês, um abraço do tio Bernardo, do tio Batman, tá certo? E até a próxima aula com gosto de gás.